pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso papo de hoje. Uma conversa super especial e super oportuna, recebendo aqui para conversar com a gente sobre o mundo depois da vacina para a Covid-19, o nosso Dr. Ivan França, o head da infectologia do AC Camargo Cancer Center. Então, mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos. Dr. Ivan, obrigado por estar com a gente aqui para fazer esse papo da maior importância, visto tudo que está acontecendo por aí. Isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Hugo. Muito bom estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho aí sobre esse assunto que está tão importante nesse momento para todos, né? Sem dúvida. Especialmente para os nossos pacientes oncológicos. Sem dúvida. Pessoal, é importante deixar registrado que ao final do nosso evento, ao final do nosso webinar, todas as perguntas serão respondidas, o evento fica gravado, então todo mundo vai poder compartilhar e assistir novamente assim que preciso. Vamos lá. Bom, doutor Ivan, uma breve introdução, por favor, né? O mundo depois da vacinação contra a Covid-19, o que a gente espera? Quais são os próximos passos? Sim, estamos aí, né, 1 ano e 3 meses praticamente, né, de uma pandemia. E todos esperavam que nesse momento a gente já estivesse mais tranquilo, o sonho era que todos estivessem vacinados, sem precisar usar máscara como a gente está aqui, né? Mas a coisa não é tão simples assim, né? Muitos países estão um pouco mais adiantados do que o Brasil na vacinação, mas não é fácil, né, a logística de tudo isso e a quantidade enorme, né, de vacinas que devem ser aplicadas. Por exemplo, os Estados Unidos está conseguindo, né, chegar agora a 51% da sua população vacinada, daí o CDC e a legislação e os órgãos, né, lá dos Estados Unidos conseguirem pensar em liberação do uso de máscara, por exemplo, em lugares abertos, pessoas vacinadas poderem se visitar, mas nos lugares fechados ainda existe o uso da máscara, mesmo com 51% da população vacinada. É um desafio muito grande, porque a gente tem um mundo globalizado e cada país está numa situação. Aqui na nossa América do Sul, por exemplo, a gente tem, né, o Brasil numa situação ainda com cerca de 21% das pessoas vacinadas com a primeira dose, mas só 10% com as 2 doses. Para a gente ter uma situação de imunidade, a gente precisa da segunda dose. Após 15 dias da segunda dose é que se fala em alguma imunidade, né? Nós temos 3 vacinas hoje de qualidade aqui, mas a nossa população é enorme. Então, a gente pensa, né, 10% com segunda dose é muito pouco, mas a gente está falando aí da primeira dose com 67 milhões de pessoas já vacinadas. Então, requer uma logística muito grande e um ritmo maior, que é o que a gente gostaria de ter, um ritmo maior de vacinação. Então, o que significa? Nesse momento, não dá para abrir a guarda, não dá para pensar, eu estou vacinado, então eu não vou usar máscara, eu vou visitar os meus parentes, eu vou ficar sem máscara em ambiente público, porque as outras pessoas não estão. A gente só vai conseguir realmente uma vacinação chamada uma proteção de rebanho, quando a gente tem aí, pelo menos, se fala em 70% da população, mas a gente está vendo que talvez em torno de 50% a 60% a gente consiga. Essa semana foi divulgado o estudo da cidade de Serrana, aqui, né, em São Paulo, e com 62% da população adulta vacinada, eles conseguiram reduzir drasticamente os casos sintomáticos, os casos de internação e principalmente os óbitos. Então, sim, a gente está falando aí de 80% de pessoas, a queda de 80% de pessoas com algum sintoma, 86% de pessoas que precisaram internar e 95% de óbitos. A gente teve queda de 95% de óbitos após vacinar 62% de uma população. Então, é isso que a gente quer ver, a nossa população, a maioria da nossa população vacinada, e aí sim a gente vai ter uma noção de como é a vida depois de uma vacinação. Quando a gente tem uma população maior vacinada, a gente consegue pensar em imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? É quando o vírus, a gente quebra a cadeia do vírus. Então, a criança que não conseguiu ser vacinada, ela vai estar protegida porque os pais e as pessoas que estão em volta estão vacinadas, então o vírus não vai chegar até ela, né? Então aquelas pessoas que por algum motivo não podem ser vacinadas também estarão protegidas porque a população em volta estará vacinada e aí que a gente consegue atingir a chamada imunidade de rebanho.
Perfeito. Então, nesse momento de vacinação, enquanto a vacinação acontece, não podemos ainda diminuir as medidas de segurança que tanto a gente reforça. Sim, é muito importante que todas as medidas sejam mantidas, né? Principalmente o afastamento social, o uso da máscara corretamente. E lembrar que não é só eu usar a máscara quando chega alguém perto de mim, ou eu usando a máscara estou protegido, mesmo se eu for num local cheio de pessoas sem máscaras, né? Na verdade, a minha máscara protege o outro e a máscara do outro me protege, né? O que a gente sabe é que quando duas pessoas, assim como nós aqui, estamos de máscara, mesmo que uma delas esteja positiva, a chance de transmissão é muito pequena. Tá? Uma distância de 1 metro, 1,5 metro, as duas pessoas de máscara, mesmo uma positiva, a chance de transmitir é 1,5%. Sim. Agora, se uma das pessoas está sem máscara ou usando a máscara incorretamente, essa chance é muito grande. Perfeito. Então, para a gente ajudar quem nos assiste, o que então é permitido para quem já tomou a primeira ou as 2 doses da vacina? Na verdade, nesse momento, quando a gente não tem a população inteira vacinada, a gente está falando de 11% da população com as 2 doses. Na verdade, todas as medidas continuam válidas e necessárias. Tá? Então, não dá para entrar num local fechado, por exemplo, e sem máscara. É impossível. Não dá para abrir mão da questão da higienização das mãos com álcool. Não dá para eu achar que eu possa ficar, como a gente fala, né, aglomerando com muitas pessoas. A gente sabe que essas visitas familiares são um grande causador de muitos casos em uma só família. Principalmente com a variante P1, a gente tem visto famílias inteiras doentes, desde a criança até o avô, que conviveram, que foram no jantar familiar, no almoço de domingo, as pessoas todas ficando doentes. Então, assim, não dá, nesse momento, com 11% da população vacinada, não dá para abrir mão de nenhuma dessas medidas. Perfeito. Doutor Ivan, falando agora um pouco especificamente para a população que trata um câncer, a gente pode comentar sobre as vacinas para quem tem câncer? Claro, claro. Então, aquelas pessoas que já receberam a vacina, ou porque chegaram na idade, né, da faixa etária que estamos vacinando nesse momento, ou porque pela comorbidade câncer vão receber ou receberam a vacina, é muito importante saber o seguinte: câncer é uma comorbidade importante para a pessoa ter quadros graves? Sim, a maioria dos cânceres propiciam algum grau de diminuição da nossa imunidade. A própria doença já causa uma diminuição da imunidade. E quando o paciente está em quimioterapia, principalmente, a gente sabe que essa imunidade cai mais ainda. O nosso paciente que está em tratamento hoje, ele sabe que o médico, quando fala, olha, depois da quimioterapia, se surgir uma febre, o senhor tem que vir para o hospital. Por quê? Porque a gente sabe que os leucócitos abaixam. A principal linha nossa de defesa contra as infecções, com a quimioterapia, a gente vai ter uma baixa desses leucócitos e dos neutrófilos, então, de toda a nossa linha de defesa. Então, sempre que o paciente faz uma quimioterapia, se aconselha que, olha, daqui a uns dias, se você tiver febre, qualquer período, venha ao nosso pronto-socorro. Por quê? A gente tem o que se chama de neutropenia febril, por exemplo, e tem outros fatores que também diminuem a imunidade quando o paciente está em tratamento. Então, é muito importante que o paciente saiba, né, que o paciente com câncer ele é mais suscetível a qualquer infecção e também coronavírus. Aqueles que foram vacinados têm que continuar se protegendo, a família tem que entender essa situação, os familiares, os amigos no trabalho e também proteger de alguma forma essa pessoa. A gente entende que o paciente oncológico e a família do paciente oncológico já se protege mais, mas é muito importante que isso continue. Tá? Então, assim, porque mesmo que eu tenha tomado a vacina, mas os meus familiares não tomaram, não é zero a chance da pessoa vacinada contrair a doença. Diminui bastante, mas a imunidade nunca é 100%. Né? Então, vocês têm visto, né, a taxa de imunização adquirida com cada tipo de vacina. Ela protege contra formas graves, mas eu não posso também abrir mão dessa proteção familiar, né? E também entender que só eu estar vacinado não adianta. Eu preciso a população em volta, as pessoas à minha volta também vacinadas. Quer dizer, ainda é um momento de muito cuidado, né? Não significa que por
eu ter tomado já as 2 doses, eu posso visitar um familiar com câncer, um amigo que trata uma situação oncológica. Quer dizer, ainda é um momento de extremo cuidado. Ainda estamos vivendo esse momento, quanto mais cuidado, melhor nessa situação. Tá? Esclarecendo que o paciente com câncer hoje, quem é o paciente com câncer que tem direito à vacinação pela comorbidade câncer? O PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização, ele coloca aqui, o paciente que recebeu a última quimioterapia há menos de 6 meses, tá? Ou recebeu a última radioterapia há menos de 6 meses. Ele se considera o paciente imunocomprometido. Aqueles pacientes que estão em segmento, que já acabaram o seu tratamento, mas ainda precisam visitar o seu oncologista, fazer exames de controle, esses pacientes hoje são considerados sob controle do câncer e a atual legislação e o PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, esse paciente que está em segmento não se encaixa nessa modalidade. Aqueles que têm a última quimio, a última rádio há menos de 6 meses, devem sim procurar o posto de saúde com o relatório médico ou mesmo com algum comprovante do hospital, que faz acompanhamento, no nosso hospital ou outro hospital, algum comprovante de que ele está em tratamento atual contra o câncer. Muito bacana, doutor Ivan. Enquanto a gente conversa aqui, as pessoas estão chegando e estão já interagindo com a gente aqui, ó. Comentários da Fátima, do Lucélio, da Maria Clara, o pessoal vai chegando e já interage com a gente. Pessoal, as perguntas podem mandar que a gente responde logo ao final da live ou mesmo depois. Então, por favor, fiquem à vontade. Vamos lá, doutor Ivan. Ainda sobre os pacientes com câncer, né, essa relação COVID e câncer, como é que o paciente deve enfrentar, além das precauções, né, caso contraia a Covid-19, né? Quais são os cuidados, como que ele pode interagir com a família, como que deve ser essa situação? Sim, o paciente, a maioria dos pacientes, né, cerca de 95% das pessoas que contraírem a Covid-19 terão uma doença leve, tá? Então, assim, não vão sentir falta de ar, não vão ter febre alta. A grande maioria das pessoas, mesmo os pacientes com câncer ou com outros... Vacinados, né? Não, mesmo os não vacinados. Certo. Mesmo os não vacinados. A maioria da população que adquirir a Covid-19 vai ter um quadro leve. Só que a gente tem aqueles 5% que terão sintomas mais graves e que vão precisar hospitalização, e desses 1,5% vão precisar até hospitalização em UTI. Perfeito. Tá? Só que no momento que a gente tem uma pandemia e que o vírus circula demais, esses números chamam a atenção, né? Então, assim, aquele paciente que contrai a Covid-19 não quer dizer que ele vai ter um quadro grave. Então, mesmo os pacientes com câncer não vacinados, se tiverem o diagnóstico da Covid-19, devem sim procurar o seu médico, né, conversar. Atualmente, aqui no nosso hospital, a gente disponibiliza o PA digital, então a pessoa pode entrar em contato pelo PA digital, colocar lá os principais sintomas, existem perguntas interativas, ele coloca os principais sintomas e vai ter uma orientação ao final dessas perguntas, né? Que pode ser desde, olha, procure ver temperatura, saturação, se alimente bem e todos os dias verifique essas situações. E se você tiver isso ou aquilo, ou falta de ar, ou uma piora da febre, ou cair a saturação, venha ao nosso pronto-socorro. Ou pode ser, de acordo com os sintomas que o paciente colocou ali, a orientação seja, venha ao nosso pronto-socorro para uma avaliação. Né? E aqui no AC Camargo, por exemplo, a gente vai ter todo um fluxo oncológico protegido, que esse paciente com sintomas respiratórios, ele é triado por uma outra via. Ele fica num pronto-socorro totalmente independente, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que só cuidam desses pacientes. Então, assim, a gente garante a segurança para esse paciente, o melhor atendimento para esse paciente e também para os outros que precisam procurar o nosso pronto-socorro pela doença de base, ele vai ter todo um caminho diferente, todo um caminho protegido dentro do hospital e não vai ter contato em nenhum momento com esses pacientes com sintomas respiratórios, para garantir que também os outros sintomas sejam tratados corretamente. Porque um ponto importante, Hugo, é que no mundo todo se viu que os pacientes com medo de buscar os hospitais,
ficavam doentes em casa. Então, o paciente com câncer, a gente sabe que precisa sim de um segmento muito mais próximo do seu médico, precisa fazer os exames, precisa fazer a sua quimioterapia, precisa ter o retorno no médico e a gente garante que esse fluxo protegido, o paciente pode ficar muito seguro. Então, é importante que o paciente com câncer não deixe de tratar os outros problemas que ele pode apresentar durante o tratamento por medo de vir ao hospital. Então, o mundo todo se percebeu isso, que não só o câncer, mas as outras doenças crônicas... As consequências podem ser muito graves. As consequências podem ser graves de você ficar em casa com um sintoma que você sim deve procurar o seu médico, sim deve procurar o pronto-socorro em casos que você não se sinta seguro de ficar em casa. E o segmento e também a prevenção também é importante nesse momento. Muito bom, doutor Ivan. Bom, a gente já falou um pouquinho aqui sobre a importância de seguir com as medidas de segurança e o isolamento social, mas a gente nota que aos poucos há uma abertura da cidade. Sim. Né? E isso para a população em geral e para o paciente oncológico pode ser ainda complicado, né? Frequentar parques, mesmo ambientes ao ar livre. Sim. Ainda é um momento de cautela. Ainda é um momento de cautela, é lógico, a gente não pode prender, né, entre aspas, a população inteira em casa durante 1 ano e 3 meses. Então, é lógico que vão se abrindo algumas coisas à medida que... A principal medida para se abrir o comércio, ou abrir restaurante à noite, ou aumentar esse período de que as pessoas podem circular à noite, por exemplo, é a lotação dos hospitais, né? Mas a gente já está vivendo provavelmente a terceira onda aí, porque realmente, como a gente está falando de vacinas aqui, uma população ainda, um número de população pequena vacinada, o vírus fica circulando. E tem a questão das novas variantes também. Então, assim, começam a abrir essas restrições no momento que existem vagas disponíveis, né, um nível de ocupação hospitalar e das UTIs menor. Tá? Mas isso não significa que eu deva sair pela rua sem necessidade. Aquelas pessoas Sim. que precisam, pelo trabalho, pelo estudo, precisam circular, ok, com todos os cuidados, a máscara, a higienização das mãos, afastamento entre as pessoas, ok, mas não precisa também eu achar que a vida voltou ao normal e que eu posso sair com 15 pessoas e que para eu ir no supermercado é um evento, eu vou levar meus filhos para ir junto comigo no supermercado, num shopping sem necessidade. Então, realmente vai do bom senso de cada família que essa circulação, mesmo que já seja permitida, deve ser feita quando necessário. Né? A gente sabe que tem a questão que a economia não pode parar, a gente sabe que tem pessoas perdendo negócios, perdendo emprego, então assim, as coisas têm que funcionar com responsabilidade. E a responsabilidade dos estabelecimentos também, quando se coloca uma restrição que, olha, só pode 40%, né, do movimento, só pode 25%, existe essa responsabilidade também dos estabelecimentos e as pessoas que devem circular com responsabilidade também. Perfeito. O Dr. Ivan França faz parte também do comitê de crise formado aqui pelo AC Camargo Cancer Center para justamente conduzir os trabalhos diante da pandemia da Covid-19. Dr. Ivan, pelas discussões do comitê de crise, o que a gente vê em epidemiologia, a terceira onda, a gente aguarda a terceira onda ou a gente já vive o início dela? Aparentemente, Hugo, a gente percebe que lentamente os hospitais estão ficando mais cheios. Até as pessoas que estão nos vendo aqui, ouvindo, elas podem perceber que os hospitais estão mais cheios. Principalmente os hospitais gerais estão mais cheios nesse momento na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e em outros estados também. Então a gente percebe que lentamente, sim, dá a impressão que a gente já está caminhando para uma terceira onda. Aquele momento que a gente tem muitos pacientes doentes e precisando dos hospitais. Essa é a maior preocupação. Muito bom. E sobre a nova variante, a nova cepa, a cepa indiana? Sim. Isso é já é uma realidade, já está entre a gente mesmo.
Isso é uma preocupação. Essa cepa indiana, né, uma cepa, um tipo de cepa B1 que a gente já conhecia, já se sabia dela desde outubro do ano passado. Mas, de repente, houve esse boom de casos lá na Índia, com uma alta mortalidade, em muitos casos, é lógico, uma população, um local muito populoso, né? E que a gente teve um número enorme de casos. O que se estuda é que essa seja uma variante de preocupação. A OMS já classificou essa variante como uma variante de preocupação, por quê? São aquelas que circulam mais rápido, que elas conseguem contaminar um número maior de pessoas num tempo muito curto. Então isso é bastante preocupante e a gente tem que tentar evitar que ela circule em grande escala aqui no nosso país. Mas a gente já tem então esses casos importados, né, nesse momento, mas é importante salientar que a gente não tem uma vigilância global em cima disso. Nem todos os estados, nem todas as cidades conseguem vigiar se eu tenho essa cepa circulando aqui, que exige exames, né, de biologia molecular, para saber qual é a cepa exatamente que está circulando. A gente viveu a questão da cepa de Manaus, que rapidamente ganhou o Brasil inteiro, né? Então, sim, essas cepas são preocupantes, porque toda vez que o vírus circula demais, ele consegue fazer essas mutações para novas cepas. E a preocupação são cepas que podem transmitir mais entre as pessoas, mais rapidamente. Se são cepas que a vacina protege, até o momento se sabe que as vacinas que nós temos aqui protegem, por exemplo, contra a variante de Manaus, e a própria OMS colocou que para essa cepa indiana, as principais vacinas também protegem. Foram testadas as 3 que são lá, né, que AstraZeneca, Pfizer e Moderna, e essas 3 protegem sim contra essa cepa indiana. Mas as preocupações são essas: se ela circula mais, ou seja, transmite mais entre as pessoas, se a vacinação protege contra essas cepas e se elas causam maior mortalidade. Em relação ao paciente oncológico, é mais preocupante a cepa indiana? Sim, qualquer variante do vírus, a gente tem essa preocupação quando começa a circular, com essas 3 causas, essas 3 coisas, né? Se ela circula mais porque ela transmite muito facilmente, e o vírus vai sempre procurar isso. Por quê? Vai prevalecer a cepa que consegue se multiplicar entre as pessoas, transmitir entre as pessoas mais rapidamente, ela vai sobressair quanto às outras. E aí as 2 preocupações, né? Não só no paciente oncológico, mas em qualquer paciente, se ela é capaz de provocar mais danos, se ela vai levar mais o paciente para o hospital, porque causa quadros mais graves. E também se haverá uma maior mortalidade por essas cepas diferentes. O vírus vai se modificando, né? Então, essas são as preocupações. E o que a gente espera é que as vacinas consigam proteger contra todas as cepas que estão circulando, para justamente a gente atingir essa chamada imunidade de rebanho. Por isso a necessidade que essa vacina avance o mais rápido possível. O mais rápido possível é o que a gente precisa. Mas hoje, boas notícias, né? A questão que a transferência de tecnologia da AstraZeneca está próxima a acontecer, ou seja, o Brasil ficaria independente na questão do IFA, né? IFA? O ingrediente farmacológico essencial para a vacina. Perfeito. Né? Então, hoje a gente depende de importação desse ingrediente. Então, aquilo que a gente viu, né, dependendo de chegada da China, o IFA para poder produzir a vacina AstraZeneca e também a Coronavac do Butantan. E hoje chegou a notícia de que, sim, essa transferência de tecnologia da AstraZeneca Oxford está chegando, já foi liberada para o Brasil, então em breve a gente vai ter independência em relação ao IFA. Isso é uma ótima notícia, porque a gente começa a produzir vacinas numa maior velocidade. Muito bom. Doutor Ivan, algumas perguntas já chegaram para a gente e eu vou ler algumas aqui para o seu comentário. Vamos lá. Os pacientes oncológicos têm mais chances de ter reações às vacinas? Seja a vacina independente da fabricante? Não, na verdade, assim, o número de pessoas que têm reações às vacinas é muito pequeno. É lógico que chama sempre atenção, né? Você vai ter sempre um vizinho, um amigo que fala: olha, eu tomei, eu passei mal, eu tive febre,
eu preciso ir para o hospital. Isso sempre vai chamar a atenção. É aquela história, a notícia ruim, todo mundo corre mais rápido e todo mundo conhece. Mas aqueles milhões que foram beneficiados, que não sentiram nada, isso não é notícia, né? Sim. Então, assim, um número muito reduzido de pessoas vai ter algum tipo de reação. E a maioria das reações é muito tranquila. Seria dor no local da aplicação, uma febre baixa no dia seguinte, uma dor no corpo. Isso significa o quê? Que o nosso organismo está reagindo contra aquele imunizante que foi colocado ali, né? Ele entende como um anticorpo, e ele está provocando uma reação àquela vacina, mas é uma reação boa. Meu organismo está começando a se mobilizar para produzir anticorpos. Então, a reação mais comum é dor no local, febre baixa, e isso é uma reação esperada, mas mesmo assim, um número pequeno de pessoas vai ter essa reação. Aquelas reações mais graves e que ganham no noticiário, por exemplo, trombose, etc., é um número ínfimo, é um número muito pequeno de pessoas que vai ter alguma reação. E qualquer vacina tem um número esperado, uma porcentagem esperada de reações. E a gente está vendo que todas as vacinas, e as 3 que temos aqui no Brasil, são muito seguras. Perfeito. Tem um complemento dessa pergunta, que é o que fazer caso a pessoa identifique alguma reação. Sim, ela deve buscar o posto de saúde onde ela tomou, ou se realmente for alguma reação que preocupe mais a pessoa, procurar um pronto-socorro. Mas sempre vai ser notificado ao posto de saúde essa reação vacinal, e aí que eles podem tomar alguma providência a partir de saber se existiu um número maior de pessoas, eles vão verificar o lote da vacina, existe toda uma investigação em cima disso. Perfeito. Bom, vamos lá, mais uma. O pessoal perguntando aqui, qual a maneira mais fácil de explicar a importância da continuidade do uso das máscaras? E aqui, doutor, eu vou estender um pouquinho. A importância da continuidade das medidas de prevenção, né? A máscara, claro, tem uma razão, o doutor vai comentar, mas todas as outras que também já acabamos abordando no começo do nosso papo. Sim, se viu a suma importância da máscara agora com o coronavírus, né, com a Covid-19. Porque existem muitos estudos no mundo inteiro apontando justamente isso. Quando a pessoa tosse ou espirra, ela dissemina ali naquele ambiente, principalmente chega até a distância de até 1 metro, essas gotículas que contêm o vírus, né? Então, o que acontece? Como eu comentei, o mais importante é a pessoa que espirrou, tossiu, estar de máscara. Porque aí você retém aquilo ali, a máscara tem filtro, mesmo a máscara de pano, ela consegue filtrar se ela tiver 2 camadas, se estiver fixada corretamente no rosto, né, adequadamente, ela protege. Então, quando a pessoa espirra, ela contém essas gotículas que saem ali, que podem virar os famosos aerossóis, né, quando ela resseca, pode virar aerossol. Então, com a máscara, a sua máscara ali, quando você tosse, espirra ou quando fala alto, que solta gotículas, a máscara retém. E a outra pessoa que está com a máscara vai proteger um pouco porque filtra o ar que chega até ela. Mas o mais importante é a máscara do outro, não é a minha. Então eu devo ser chato no meu condomínio e falar, por favor, usem a máscara. No condomínio as pessoas devem receber multas se circularem no elevador, nas áreas em comum, sem a máscara? Sim, porque a máscara do outro me protege e a minha máscara protege o outro. Isso é muito importante da gente ter essa noção. Então, eu não devo estar num ambiente cheio de pessoas, está todo mundo sem máscara e eu achar que eu estou protegido porque eu estou usando máscara. Por melhor que seja a minha máscara, se outras pessoas estão tossindo, falando alto do meu lado... Há dispersão, né? Há dispersão dessas gotículas. Então, assim, todo mundo tem que usar a máscara, principalmente em ambientes fechados. Essa é uma recomendação que não tem como fugir, neste momento, tá? Então, no momento que a gente tiver uma população, um número maior da população vacinada, a gente vai conseguir rediscutir essa indicação. Mas hoje ela é importantíssima, porque como eu comentei, se nós dois aqui, um de nós estiver tossindo e com Covid, se eu estivesse e eu tusso aqui, você está do meu lado, a minha máscara retém. Então, a chance de você pegar é 1,5%. Agora, se eu estou sem máscara, a chance de você pegar é muito alta, chega a 50%.
E se você, e o contrário também, se só você tiver de máscara, também não adianta. As duas pessoas têm que estar de máscara o tempo todo. Perfeito. Bom, mais uma aqui, doutor Ivan. Geralmente os pacientes oncológicos que estão em tratamento estão com a sua imunidade mais baixa. Isso é um complicador ao receber a vacina? Não. Na verdade, é assim, a gente tem algumas recomendações, inclusive no nosso site do AC Camargo, nós temos essas recomendações lá, que a gente vai procurar o melhor período para vacinar. Qual é o melhor período para vacinar o paciente oncológico? É fugindo 15 dias da última quimioterapia ou da última radioterapia. Então, 15 dias após seria a melhor data, ou pelo menos 15, e também 15 dias antes da próxima. Então, conversando com o seu médico, com o seu oncologista, vai se fazer essa adequação para que você tenha a melhor resposta possível. É lógico, se a imunidade está baixa, a resposta imunológica, a vacina pode ser menor? Pode, mas mesmo assim é uma resposta eficaz. Então, sim, deve-se vacinar, independente de a gente saber que essa resposta pode ser um pouquinho menor, mas se for nesse intervalo de 15 dias antes e depois da quimioterapia, né, com um intervalo entre elas e a vacina no meio, a gente sabe que vai ter uma resposta adequada. Tá? Diferente disso, somente aqueles pacientes oncohematológicos que fizeram transplante de medula óssea, né, o chamado transplante de células troncohematopoéticas, que a recomendação é um pouquinho diferente para que ele consiga construir uma resposta vacinal adequada. Mas a grande maioria dos pacientes com câncer que tomarem a vacina terão uma resposta adequada. Não existe contraindicação para aquele paciente com câncer de órgãos sólidos tomar a vacina. E a gente vai procurar o melhor período do tratamento para fazer essa vacinação, que, como eu comentei, é com esse intervalo de 15 dias entre esses tratamentos, seja com quimioterapia, radioterapia, ou outros tratamentos mais modernos também. Perfeito. Bom, os pacientes com câncer, eles já estão definitivamente nos grupos das comorbidades e já têm direito à vacina? Sim, como eu coloquei, hoje o PNI, né, o Programa Nacional de Imunizações, ele coloca como prioridade aqueles pacientes que a última quimioterapia ou a última radioterapia ocorreu há menos de 6 meses. Eles consideram aquele paciente que a última quimio ou a última rádio foi há mais de 6 meses como paciente em segmento e que já estaria com a sua imunidade reconstituída. Tá? A gente continua dizendo que esses pacientes também devem se proteger igual ou mais do que os outros, mas hoje o programa fala que tem que ter esse intervalo de 6 meses, ou seja, se você tomou a última quimioterapia há menos de 6 meses, você está incluído nesse grupo de risco e você receberá a vacina. Muito bom, doutor Ivan. Bom, a gente já está partindo aqui para o encerramento do nosso papo. Antes disso, mais uma sobre os pacientes oncológicos, mas que também pode ser estendida a toda a população, doutor Ivan. Qual a recomendação, aqui no caso da pergunta, para os pacientes oncológicos que não podem ficar em casa 100% do tempo, que precisam sair para trabalhar e dependem eventualmente do transporte público e de estar em contato com outras pessoas na rua? Sim, essas pessoas que precisam circular, assim, as 3 recomendações básicas, né? Usar a máscara corretamente. Eu preciso usar 2, 3, 4 máscaras? Não. Se você usar uma máscara de forma correta, qual é a forma correta? Que ela esteja bem adequada, ela consiga vedar aqui em cima do nariz, ela seja vedada aqui dos lados e embaixo. Não adianta eu usar a máscara só na boca, né? Não adianta eu usar a máscara só no nariz e não adianta eu usar uma máscara que esteja folgada, que não vede o meu rosto, não impeça essa parte da filtração da respiração, tá? Então, a primeira coisa, usar uma máscara adequada, que esteja bem aderida, né, ao seu rosto. Existem tipos de rosto diferentes, então existe máscara que vai ficar pequena numa pessoa, existe máscara que vai ficar grande na outra, e que não pode ter folga nem do lado, nem em cima, nem embaixo, que ela se sinta protegida e que existe essa adequação da máscara, tá? Segundo ponto, higienização das mãos. Então, sempre ter com você um álcool gel
para higienizar as mãos. Eu precisei pegar transporte público? Sim. Eu vou estar com máscara o tempo inteiro, eu vou ter um álcool ali para quando eu sair, peguei ali no lugar que todo mundo pegou, eu vou passar álcool nas mãos. Enquanto isso, eu vou evitar colocar as mãos nos olhos, na boca, evitar tocar o rosto, tá? E também, dentro do possível, mesmo dentro de um transporte público ou num local que tenham muitas pessoas, pensar nesse distanciamento, né? A maioria dos lugares, por exemplo, que tem uma fila hoje, existe uma marcação no chão para manter o distanciamento. Então, eu vou pensar nesse distanciamento, que é um distanciamento de 1 metro no mínimo, tá? Então, são as 3 coisas: o uso da máscara correta, a higienização das mãos e esse afastamento social, porque justamente como eu comentei, esse espaço entre as pessoas permite que, mesmo se a pessoa tossir ou espirrar, não vai chegar aquela gotícula em grande quantidade para propiciar a transmissão. Então, isso é essencial. E sempre evitar. Se eu posso evitar sair, se eu posso evitar ir num lugar cheio, eu vou evitar. Eu preciso no supermercado, preciso na padaria. Eu vou naquele horário onde eu sei que tem menos pessoas, né? Isso é bem importante. Muito bom. E uma última aqui, doutor Ivan, que chamou a atenção. No caso dos pacientes que fazem imunoterapia, há alguma recomendação específica para esse grupo ou todas as recomendações são suficientes? Imunoterapia, a gente tem diversos tipos de imunoterapia, tá? Então, sempre nesse caso, deve-se consultar o seu oncologista, tá? E ele vai falar para você, tanto quanto a questão das vacinas, que podem ter algumas diferenças pelo tempo que a gente vai recomendar, tá? E também existem diferentes tipos de imunoterapia e diferentes graus que elas podem alterar a nossa imunidade. E também, assim, não que a imunoterapia vá alterar a imunidade, mas se eu tiver alguma complicação que eu tenho que tratar, eu posso precisar usar corticoides, por exemplo. E se eu usar corticoides em doses altas ou usar corticoides por um tempo prolongado, a minha imunidade fica mais baixa. Então, é bem específico e a gente deve sempre conversar com o oncologista a respeito do tipo de terapia que está se fazendo para entender melhor a mecânica disso tudo. Excelente, doutor Ivan. Super obrigado pela disponibilidade, por conversar com a gente aqui hoje. Pessoal, esse material é gravado, ele fica disponível nas nossas plataformas, nas redes sociais, no nosso portal, accamargo.org.br. E, por favor, mandem as perguntas, nos acessem. Dr. Ivan, nosso head da infectologia do AC Camargo Cancer Center, promete nos ajudar novamente. Sim, claro. E fica aqui já o nosso agradecimento ao Dr. Ivan, muito obrigado, a toda a equipe de produção e a vocês que estavam aqui com a gente para falar desse tema tão importante. Pessoal, obrigado novamente e um ótimo dia. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia e ficamos à disposição sempre.